Então, agora, vamos para Fundamentos em Ciência de Dados, em Ciências de Dados. Hoje, eu vou falar para vocês de Data Analytics e Python, depois do meu choque inicial, né, de descobrir que a ICC de vocês é em C e não em Python, e aí eu refleti bastante, inclusive conversei com o coordenador do curso, né? E... Oi, pode falar. Diga. Não, eu confundi já. Não, pode falar. Eu confundi. Tá bom, desculpa. Tá bom. E aí o que acontece, né? No começo eu fiquei chocada, e aí depois eu fiquei refletindo, né? E eu decidi, inclusive, colocar na aula de hoje uma comparação de C com Python. A minha preocupação era principalmente assim, o C é uma linguagem... Eu aprendi C quando eu estava no segundo semestre da minha graduação. Primeiro eu aprendi Pascal, isso era em 2001. No segundo semestre eu aprendi C, né? E o C, ele é uma linguagem muitíssimo eficiente, mais baixo nível, ou seja, mais perto do hardware, só que exige que vocês declarem as variáveis, você tem que botar o ponto e vírgula no final, você tem que compilar o código, então você tem que escrever um código bonitinho, compilar ele e não pode ter erro, né? E o Python é uma linguagem interpretada, né? Eu vou falar mais detalhes disso daqui a pouco. E aí a minha preocupação foi, então como eu sou uma pessoa que aprendi uma linguagem primeiro, no segundo semestre eu aprendi outra, a minha preocupação foi, será que os alunos não vão confundir, né? Colocar coisas mais pensando no Python, só que no C e tal. E aí eu conversei com o Rodolfo, que é o coordenador do curso, e eu, né, disse para ele da minha preocupação, e ele me disse assim, ele já não é coordenador novo, ele já foi coordenador há uns 2 anos, acho, e ele falou, pode ficar tranquila que os alunos não vão se confundir com isso, eles conseguem, porque é como se vocês estivessem aprendendo 2 novos idiomas, né? Então pensa assim, você fala português, aí você decide um belo dia aprender inglês e espanhol ao mesmo tempo, pode dar uma confusãozinha. Vocês aprendem Assembly? Meio do semestre pro final só. Tá bom. Vocês sabem que vocês sabem que eu também sou bacharel em ciência de dados, eu não contei para vocês, mas... E eu achei Assembly uma linguagem difícil, assim, porque ela vai direto no hardware, né? Ela vai mais baixo nível ainda. Enfim, vocês vão sobreviver, tá? A boa notícia para essa disciplina, que eu considero que o Python, eu acho que é a linguagem mais tranquila dentre essas 3 que vocês vão aprender, tá? Então, qual que vai ser o conteúdo da aula de hoje? Vai ser uma introdução à Data Analytics, um breve histórico do Python e a evolução até a ciência de dados. Vou falar um pouquinho da linguagem Python e alguns momentos em que ela está presente já no dia a dia de vocês. Então, algumas plataformas como o YouTube, Pinterest, Uber, né? Oi? ChatGPT, tem vários, eu vou falar depois, talvez eu nem fale de todas, tá? Mas como que ela está presente no dia a dia de vocês, algumas diferenças entre C e Python, algumas características do Python, e eu acredito que eu não vou conseguir cobrir tudo isso hoje, tá? Vai ficar um pouco para a aula que vem, mas vamos ver até onde a gente consegue ir aqui, tá? Então, a gente vai entrar nesses temas aí, e depois, se eu conseguir método científico, mas eu acredito que eu não vou conseguir chegar lá. Pessoal, já tem alguns anos, eu comecei isso nos cursos de especialização, nos MBAs que eu dou aula, que é tudo em Python, que eu não uso slide mais. Eu acabei de apresentar o slide, né, mas eu tenho mudado muito para o Jupyter Notebook. Eu acho que, assim, perde algumas coisas, mas para mim é muito mais fácil, e para vocês depois é mais fácil também de vocês construírem e estudarem por esses materiais,
que vocês podem, inclusive, criar um PDF, vocês conseguem fazer merge com os notebooks também e criar um materialzão da disciplina, tá? Então, talvez fique pequenininho, quando ficar vocês podem reclamar comigo que eu aumento a letra, mas eu aviso, eu vou tentando me adaptar e pensando em como vai ser mais fácil para vocês também depois, manter esse material. Esse notebook ele está disponível lá no eDisciplinas já. Aliás, aproveitando, né? Vocês acabaram de começar o curso de vocês. Pega o Google Drive, que vocês têm um espaço como alunos, já cria uma pastinha de cada disciplina, não sei se alguém já falou isso para vocês, a minha sugestão, recomendação para vocês, cria uma pastinha para cada disciplina e vai colocando os materiais lá, tá? Até para vocês saberem que vocês já estudaram ou não estudaram. Então, pega esse notebook, baixa, né? E deixa lá na pastinha, tá? Fonte dessa aula é esse livro aqui, do Moreira, Carvalho e Horvath, a General Introduction to Data Analytics. Os slides do professor Matheus Machado, que eu agradeço demais, porque eu nunca dei aula de Python, né? E aí o Matheus, que é meu colega aqui do ICMC, do Departamento de Sistemas de Computação, ele me emprestou os slides dele, que ele dá aula de ICC em Python, né? Então, eu tirei várias coisas de lá e é bom até vocês se acostumarem a citar a fonte do que vocês estão usando, tá? E tive também uma pequena ajuda das inteligências artificiais para organizar esse notebook aqui, tá? Bom, então vamos começar, né, falando de Data Analytics. Data Analytics é basicamente análise de dados para extrair informação, ponto. Essa informação, ela pode ter vários objetivos, por exemplo, identificar padrões, fazer uma tomada de decisão, fazer uma venda para os clientes, fazer cobrança para os clientes, enfim, desenvolver uma nova... apoiar o desenvolvimento de uma nova máquina, né? E aí você vai ver a eficiência dos métodos, por exemplo, tá? Mas, basicamente, o que a análise de dados faz é transformar dados em conhecimento, tá? O Data Analytics, alguém pode dizer assim, Data Analytics é praticamente dashboard, os painéis interativos, né? Não é só isso, tá? O Data Analytics, ele vai desde a coleta, organização, análise e interpretação dos dados. E tem alguns objetivos, né, que são responder perguntas como: o que aconteceu? Por que aconteceu? O que pode acontecer no futuro? E o que nós devemos fazer com base nesses dados, né? Então, aqui, a gente vai entrar na análise de dados, na análise diagnóstica, né? Na análise preditiva. Então, a análise descritiva é o que aconteceu. Análise diagnóstica é por que aconteceu. Análise preditiva é o que vai acontecer no futuro. E análise prescritiva é o que devemos fazer com base nesses dados, tá? Eu vi uma vez um pesquisador dizendo que ele queria menos dashboards e mais tomada de decisão. Por quê? O dashboard, ele é um painel, né, de informações, inclusive, muito provavelmente o trabalho final de vocês dessa disciplina vai ser um dashboard, tá? Que vai ter o objetivo de descrever as informações, mas o dashboard, ele não faz prescrição em geral. Quem faz a prescrição é quem está lendo o dashboard, tá? É diferente, por exemplo, do Google Maps. Google Maps, ele está mais para prescrição. E o que pode acontecer no futuro, né? E talvez porque aconteceu também, né? Então, se a gente pensar no Google Maps, sei lá, eu imagino que a maioria de vocês não tem carro, mas logo vocês vão ter, né? E aí você coloca lá, eu quero chegar daqui na estação de trem. A estação de trem é um ponto turístico de São Carlos que eu recomendo que vocês visitem quando vocês puderem.
Tem alguns pontos turísticos aqui, tá? Parque ecológico, estação de trem, não. Parque ecológico é legal. É legal. É legal? Tá. Eu acho que é bonito, é um lugar bonito de ir. Sei lá, vai lá. Você é de São Carlos. Então, como que é seu nome? Maria Eduarda vai fazer sugestões de lugares para vocês irem em São Carlos. O Google Maps, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, para você ir daqui na estação, pegue o caminho tal. Então, já é uma prescrição. Né? Ele está dizendo assim, o que você vai fazer? Por que ele vai sugerir aquele caminho? Porque provavelmente teve um acidente no outro caminho, né? E aí ele está falando por quê. Então, é um diagnóstico, tá? E o que pode acontecer no futuro? Ele vai falar assim, você vai chegar lá em 15 minutos, tá? Então, ele vai dizer o que vai acontecer no futuro com base nas informações que ele recebe o tempo todo, tá? Então, pensem nisso, pensem num painel. Eu vou trazer um painel para vocês nas próximas aulas. Tenho até uns alunos que estão fazendo um painel de saúde, eu vou mostrar para vocês também. E depois a gente vai mostrar também algumas dessas ferramentas aí que fazem esse trabalho todo, né, de descrição, diagnóstico, predição e prescrição, tá? Então, os tipos principais de Data Analytics são o que eu acabei de falar, análise descritiva, né? Então, o que aconteceu? Média de vendas no mês de um certo produto, número de usuários de um aplicativo, taxa de aprovação de alunos. E as ferramentas comuns são gráficos, tabelas, dashboards, que são os painéis interativos, né? E pode ter outras ferramentas também, tá? A análise diagnóstica, Diagnostic Analysis, ela responde por que aconteceu. Então, por que as vendas caíram? Qual fator está associado à evasão escolar, por exemplo? Tá? A análise diagnóstica, ela vai usar ferramentas estatísticas de análise exploratória de dados, análise de correlação e associação, análise de regressão, tá? E a análise preditiva? A análise preditiva vai dizer, com base no comportamento histórico dos dados, o que vai acontecer no futuro, né? E não precisa ser no futuro do tempo, necessariamente. Pode ser em dados que eu não tinha observado ainda, tá? E aí tem um monte de modelos estatísticos e de machine learning, ou aprendizado de máquina, que podem ser usados para fazer a análise preditiva, tá? Então, eu quero, por exemplo, prever a inadimplência, prever a demanda, prever churn. Churn é a desistência do cliente, tá? Então, imagina que você assina lá um produto, por exemplo, a Netflix, e aí você assinou por 2 anos, e aí um belo dia você falou assim, eu vou cancelar isso. Por motivo X, sei lá, de repente a sua mãe fez uma assinatura que tem, ou então, sei lá, um amigo, vocês decidiram contratar em conjunto, fazer uma assinatura, e aí você cancelou a sua. Esse cancelamento, essa desistência, cancelamento, é o churn, tá? Consigo prever quantos clientes vão cancelar o produto em um certo mês? Com base no histórico, né? É importante isso. Por quê? Para fazer planejamento. Então, por exemplo, se eu ver que a desistência vai crescer muito, ou tem uma previsão da desistência aumentar muito no próximo mês, eu posso fazer uma promoção, né? Ou se eu ver que não tem o que fazer mesmo, porque explodiu a guerra, as pessoas vão começar a cancelar as coisas e tal, vou ter que pensar numa solução, tá? Gente, quase sempre análise preditiva tem um impacto financeiro. E esse impacto não é pequeno, tá? Então, se eu consigo extrair uma informação dos dados que vai me dar mais lucro, geralmente, né? Porque geralmente são as empresas que vão fazer. Pode não ser, eu vou dar um exemplo de quando não é. Então, vale a pena o investimento, tá? Lá na, sei lá, década de
sei lá, anos 2000 até anos 90, em que começaram a usar a modelagem estatística em bancos, por exemplo, que viram que o investimento era muito pequeno frente ao impacto que dava fazer predição de inadimplência, por exemplo, ou seja, quanto que os clientes vão ficar devendo, né? Quando eu consigo antecipar isso, eu consigo tomar medidas, né, para me proteger e para garantir lá um lucro e mesmo um orçamento mínimo para continuar funcionando a empresa ou o banco, tá? Pode não ser, né, visando lucro. Então, a gente pode querer, por exemplo, fazer predição de evasão de alunos na USP. Como eu falei para vocês, a USP é uma universidade pública, paga pelo contribuinte do estado de São Paulo. É muito ruim para a gente quando os alunos desistem, né? Não é o foco, não é lucro, mas é aproveitar melhor os recursos públicos. Então, se eu conseguir prever a evasão de estudantes, eu vou tomar medidas adequadas, né? Então, vejo se ele está com algum problema de saúde, vejo se eu posso promover algum acompanhamento mais de perto e assim por diante, tá? Mas isso que eu falei já é a prescrição, percebe? Então, eu misturei um pouquinho a predição com a prescrição, porque a partir da predição, que é feita com modelos como esses aqui, né, regressão, decisão, árvore de decisão, redes neurais, modelos de redes, modelos de séries temporais, a partir da minha predição, eu vou fazer prescrição. A prescrição, ela tem mais a ver com a tomada de decisão, né? E aí vai entrar aqui uma coisa que, se vocês tiverem oportunidade de estudar, estudem, que é a otimização, tá? Que vai focar em qual a melhor decisão a partir da função lucro, por exemplo, ou custo, tá? Qual o estoque que eu tenho que manter para garantir que não vai faltar medicamentos, por exemplo, tá? Então, esses 4 tipos de Data Analytics. Quais as ferramentas mais usadas? Bom, é indiscutível que a ferramenta mais usada hoje para Data Analytics é Python. Isso é indiscutível, tá? Por quê? Porque ela é uma linguagem de código aberto, as pessoas elas adotaram essa linguagem muito fortemente, então elas construíram pacotes, né, como Pandas, NumPy, Scikit-learn, que são alguns que a gente vai ver aqui. Porém, um competidor bastante forte, especificamente na parte estatística, é o R. Eu vou deixar para ensinar R para vocês lá na inferência estatística, se eu for dar aula para vocês. Eu tenho usado mais Python lá também. Mas em alguma disciplina vocês vão aprender R também, tá? R é uma linguagem também de código aberto e, portanto, as pessoas também fazem pacotes, submetem em repositórios, tá? Mas ela é mais usada para modelagem estatística. E aí vocês vão falar, mas professora, a modelagem estatística não é basicamente tudo, né? Já que a gente está trabalhando com amostra. Mas vocês vão ver que tem uma diferenciação entre modelos estatísticos e aprendizado de máquina, tá? O aprendizado de máquina tem alguns algoritmos que não envolvem variabilidade, distribuição de probabilidade, tá? Embora também trabalhem com amostras. R é uma linguagem bastante usada também. Inclusive, no meu canal, a gente fez uma live na semana passada, eu e um professor da UFPE, que era R versus Python, né? Qual a melhor ferramenta, quem ganha essa briga na estatística e ciência de dados. E a resposta que a gente chegou lá nessa live, recomendo que vocês assistam, é que não tem uma linguagem melhor. São ferramentas diferentes que, conhecendo as duas, você vai ser um profissional diferenciado, tá? Então, não torçam o nariz para o R quando algum professor, especialmente da estatística, for ensinar coisas em R para vocês. Tem alguns modelos que eles estão bem desenvolvidos em R, mas não em Python, tá?
SQL, vocês vão aprender em algum momento, banco de dados, né? Vai ser bastante importante, mas eu não sei em que momento que vocês vão aprender. Mas é basicamente uma linguagem para lidar com bases de dados, né? Vai ter algumas ferramentas no Python que a gente faz, né, que a gente usa, especificamente no Pandas, que eles são equivalentes a algumas funções lá de SQL, tá? Já estudei SQL, gente, mas eu não tenho a menor fluência em SQL, gostaria de aprender um pouco mais. Power BI é uma ferramenta da Microsoft usada para fazer dashboards, tá? Tableau também é uma ferramenta para fazer painéis e análises descritivas, e Excel não é muito usado, mas tem empresas que usam bastante. Então, é legal vocês saberem também, tá? Então, um exemplo simples, né, de uso de Data Analytics, você tem dados de vendas de uma loja, e aí você quer calcular faturamento médio de um período, identificar produtos mais vendidos, prever vendas futuras e definir o melhor estoque, que seria a prescrição, né? Então, olha, com base na minha previsão de vendas futuras, eu vou definir qual que é o melhor estoque que eu preciso, tá? Uma definição curta aqui de Data Analytics é o processo de examinar dados para descobrir padrões, gerar insights e apoiar decisões baseadas em evidências, tá? Ela é uma aplicação do método científico, que a gente vai falar mais para frente, que utiliza estatística, computação e visualização para transformar os dados em conhecimento, tá? Tem um pouco mais aqui, ó, sobre análise descritiva e análise preditiva, mas ela está mais dividindo em subitens aqui a análise descritiva e depois a análise preditiva, que a gente vai falar um pouco mais nessa disciplina, tá? Então, a análise descritiva, ela tem como principais técnicas a estatística descritiva. Estatística descritiva, gente, são as medidas resumo, média, mediana, desvio padrão, variância, amplitude, que são medidas que a gente calcula para fazer a sumarização, que é o resumo, né? Então, imagina, coletei a idade de todo mundo que está nessa sala aqui. Para fazer um resumo, eu pego a média, por exemplo, ou a mediana, tá? E ela é complementada, em geral, pela visualização de dados e pela exploração de dados, que são as análises gráficas, tabelas. A gente vai passar por tudo isso aqui na disciplina, tá? Outros tipos de análise descritiva que a gente também vai fazer aqui são os agrupamentos, né, o clustering, que tem como objetivo não fazer previsão, mas fazer agrupamentos de dados mais similares. Quando a gente fala de agrupamento, a gente vai ter que falar de dados similares e dissimilares. E nos dissimilares, a gente vai falar de distâncias, né? Então, a gente vai passar por isso mais para frente. E a mineração de dados, né? Que visa capturar associações e padrões que ocorrem com maior regularidade nos dados, como, por exemplo, a análise de cestas de compras no mercado varejista, por exemplo, tá? Então, aqui, o que eu falei até agora, nesse pedacinho, análise descritiva. Análise preditiva, ela quer extrair informações para fazer previsão, né? Então, é muito comum a gente, na análise preditiva, pegar todo o seu conjunto de dados, esconde um pedaço, faz modelagem com uma base que a gente chama de base de treinamento, e aí você tenta predizer o que acontece naquela outra base, né, naquele outro subconjunto dos dados que chama base de teste, tá? Basicamente, a análise preditiva, ela se divide em regressão e classificação. O que muda de regressão para classificação é que na regressão eu tenho uma variável resposta de maior interesse, que é um valor quantitativo. Por exemplo, eu quero prever
quanto que eu vou vender de um certo produto, é uma quantidade, tá? E a classificação é quando a gente quer classificar os dados com um rótulo, né, em que eu vou também pegar uma parte do meu conjunto de dados, dividir, pegar em treinamento, né, treinar os meus modelos e avaliar aquele modelo para fazer previsão da base de teste. Um problema bem comum de classificação, que a gente sempre fala, é a análise do CEP, né, do Código de Endereçamento Postal. Então, vamos supor que o CEP de alguém é esse daqui. E, bom, vocês devem receber encomendas, né? Eu acho que vocês não devem mais mandar carta pelo correio. Mas existe a Amazon Mercado Livre, né? Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para isso, tá? Mas quem mandava carta preenchia os números do CEP nesses quadradinhos. E aí eu coloquei o número desse jeito, mas alguém poderia chegar e colocar o 1 assim. Poderia colocar o 6, sei lá, de outra forma. Isso daqui, vou colocar outro número aqui, ó, 210. Tá? Alguém podia colocar o 2 assim, né? Como consigo identificar o número, o algarismo 2 desse jeito, de outras formas que as pessoas possam escrever, tá? O 4, alguém pode fazer 4 assim, outra pessoa pode fazer 4 assim. Como que eu sei que isso é um 4 e não é um 7? E não é um 9? 4 e 9 tem um potencial de confusão, dependendo do jeito que você escreve, tá? Então, tem uma base de dados que é bem famosa, que é MNIST, que tem dados de CEP, então de algarismos, né? E que você tem que classificar. Então, a pessoa escreveu desse jeito aqui. Você consegue classificar isso no 4? Ah, professora, mas isso daí é uma quantidade. Só que na previsão, eu estou prevendo números. Aqui eu estou prevendo classes. Porque se a minha previsão der 5, a previsão está errada. Não importa que o 5 está próximo do 4. Tá? Eu tenho que acertar exatamente o algarismo 4. Já na regressão, eu posso aproximar, né, a minha previsão do valor que foi observado realmente, tá? Eu vou andar mais um pouquinho, já que a gente atrasou, né? Hoje eu dou outra aula lá na engenharia, mas é 4h20 lá, que acaba 4. Dá tempo. Dá tempo da gente andar mais um pouquinho. Bom, então, o Python. Uma curiosidade, porque, assim, como eu nunca dei aula de Python, né? E o meu colega Matheus me emprestou os slides dele, uma curiosidade que eu já sabia que tinha sido criado na Holanda, mais ou menos ali em 1989, 1991, que era uma linguagem muito usada e que tem sido muito usada, acho que a mais usada hoje. Ali está uma das principais, mas eu acredito que seja a principal para Data Analytics, é o Python, tá? E o que eu descobri no slide dele é que o nome Python não é da cobra Python, mas é do Monty Python, né? Que é uma comédia, é uma série. São filmes, na verdade. Não sei se tem série também. Mas é o nome desse grupo de comédia, que, assim, é uma comédia bastante peculiar, né? É lá da Inglaterra. Eu recomendo que vocês conheçam, tá? Então, nas horas de descanso de vocês, pode ser que algumas piadas vocês não achem muito engraçadas, mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá? Esse é o Guido Van, em holandês VF, tá? Eu sei porque eu morei lá na Holanda. Guido Van Rossum é esse cara aí, que tá tomando uma cerveja, eu acho que deve ser cerveja, e o Monty Python, o grupo Monty Python's Flying Circus, Circus é esse grupo aí de comédia que o Guido Van Rossum escolheu, né, para
colocar o nome na linguagem que ele estava desenvolvendo. Então, o Python vem desse Python do Monty Python, tá? Aqui eu tenho um histórico breve, né, do Python e da sua evolução até a ciência de dados. Então, apareceu quando muitos de vocês, acho que a maioria, acho que todos vocês não tinham nascido ainda, né, em 1989, eu já tinha nascido, mas era uma criança ainda. Ele criou, então, essa linguagem com o objetivo de desenvolver uma linguagem simples, legível e produtiva, tá? A primeira versão pública, então ele criou meio, eu acho que ele não imaginava, né, que ela ia se tornar uma linguagem tão importante, usada mundialmente, usada em todas as aplicações que eu vou falar daqui a pouco, tá? Em 1991, teve a primeira versão pública, então, do Python, e tinha conceitos como tipagem dinâmica e indentação obrigatória, que são duas diferenças para a linguagem C, que eu vou destacar daqui a pouco, tá? Essa tipagem dinâmica é assim, então, quando você for trabalhar no C, você tem que definir o tipo da variável que você vai trabalhar. Você tem que definir o nome dela e o tipo dela, se ela é uma string, se ela é um float, se ela é um char, se ela é, tá? No Python, não. Você pode, inclusive, mudar o tipo da variável no meio do programa, tá? Nos anos 2000, e a indentação é assim, se dentro de um for, por exemplo, no Python, você tem que dar o espaçamento obrigatório, o espaço, que chama a indentação, ela faz parte da linguagem, tá? Então, dentro de um for, por exemplo, você vai ter que colocar a indentação, diferente do C, que, se eu não me engano, é chave, né? Se eu errar, vocês me corrijam. Nos anos 2000, então, a linguagem se consolidou e apareceram recursos como o Garbage Collection, suporte ampliado à programação orientada a objetos. Depois, em 2008, ou seja, bem recentemente, aqui vocês acham que já eram nascidos, né? Teve uma reformulação da linguagem com o Python 3, né? Já visando a consistência e a sustentabilidade futura. Teve melhorias importantes aqui, e de 2010, mais ou menos, para frente, teve um crescimento e popularização na comunidade científica, com a popularização de pacotes como NumPy para computação científica, SciPy para métodos científicos, Matplotlib para visualização, Pandas para manipulação e análise de dados, que é uma biblioteca que eu sou apaixonada e vocês vão aprender. Estou muito feliz que muitos de vocês vão aprender comigo, outros já sabem, né? Mas que tem ferramentas maravilhosas e que até substituem o SQL, né? E de 2015 para cá, o Python se tornou a principal linguagem para machine learning, deep learning, inteligência artificial, com as bibliotecas Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch. O PyTorch, eu já trabalhei com ele, ele é muito usado para redes neurais artificiais, né? TensorFlow também. E na semana passada a gente estava num workshop da estatística e teve um mini curso de PyTorch. E assim, eu estou apaixonada pelo PyTorch, quero muito aprender mais e quero dar aulas disso um dia também, né? O Python, ele é muito usado para ciência de dados, engenharia de dados, eu já falei para vocês, né? Então, quando vocês vão trabalhar numa grande empresa com uma massa de dados muito grande, existe uma área que vai preparar os dados para você, que vai fazer a transição desde a coleta até onde você vai usar com ciência de dados, e essa grande área é chamada de engenharia de dados, e tem algumas plataformas que são muito usadas, né? Então, a AWS, Databricks, né? Bricks é tijolo, né? Engenharia de dados, que elas interagem muito bem com o Python e com IDEs do Python também, né?
NLP, que é o processamento de linguagem natural, que são todos os modelos, né, baseados bom, são modelos para processamento de linguagem natural, né, então de textos em geral, ferramentas de visão computacional, computação em nuvem, sistemas de produção e APIs, né. Então, o Python, ele realmente se consolidou, né, como a principal linguagem para pesquisa científica, indústria e inteligência artificial, tá? Gente, quando eu estava na graduação, eu fiz matemática aplicada, né, aqui no ICMC. E eu tive 2 colegas que eles mudaram para computação, eles eram da matemática aplicada e mudaram para o BCC. E logo eles falaram assim que eles estavam aprendendo Python. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Python. Isso devia ser 2002, 2003, mais ou menos. Não estava nem próximo da quantidade de pessoas que usam o Python hoje, de empresas e o quanto que essa linguagem está consolidada. Estou falando isso para vocês porque às vezes é importante a gente refletir o que a gente tem hoje e o que pode acontecer daqui a 10 anos, né? Podem surgir outras linguagens, podem se transformar as linguagens. Quando eu conversei com o meu colega Matheus sobre o Python, que eu teria que ensinar, porque nem todo mundo sabia Python, e que vocês iam aprender ICC em C, eu falei para ele, nossa, eu nunca dei aula disso, eu sei usar, mas é diferente você ensinar. E aí ele falou assim, olha, eu vou te passar esse material, ele tem o básico do Python, que os alunos vão pegar muito rápido, mas hoje em dia os alunos têm aprendido muito com as ferramentas de IA, né? Também. Então, assim, eu vou passar o básico para vocês. Vocês vão aprender C e algoritmos, né? Em ICC e Lab de ICC, mas hoje em dia, até quem não sabe programar consegue usar as ferramentas de IA para fazer os seus programas, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento de mudança, em que antes você precisava fazer um curso de programação para fazer programar. Hoje em dia, você consegue usar a programação mesmo sem ter aprendido formalmente, né? Bom, como vocês... Então, a última coisa que eu vou passar aqui como vocês estão fazendo o ICC... Vocês têm ICC 1 e 2, é isso? No semestre que vem vocês têm a 2, será? Não tem? Tá. Depois a gente vê. Vocês olham. Eu coloquei aqui as principais diferenças entre C e Python. Um pouco limitado aos meus conhecimentos, né? Que são, então... A diferença de nível da linguagem, né? O C, ele é uma linguagem de mais baixo nível, ou seja, ela está mais próxima do hardware, e o Python, assim como o R, é uma linguagem de alto nível, porque, por exemplo, lá em C, em algum momento, vocês vão aprender ponteiro. Como eu já falei, o C é uma linguagem compilada, então você precisa fazer o código inteiro e rodar tudo de uma vez. E se não der nenhum erro, provavelmente está errado, né? Se não der nenhum erro, provavelmente está fazendo o que você queria, né? Aí você tem que corrigir os erros, aí você tem que compilar o seu programa, né? Em geral, você vai gerar um executável e tananã. O Python não. O Python, ele é uma linguagem interpretada. Você vai usar um interpretador para interpretar linha a linha. E aí, se tiver um erro lá na linha 20, talvez você pode ter rodado todas as linhas anteriores, né? Que aquele erro da linha 20 não vai interferir na execução do seu código, tá? Os tipos de variáveis no C são estáticos. Então, você define inicialmente o tipo da variável, né? Você tem que declarar no começo, senão você não consegue, ele vai dizer que aquela variável não está declarada. E no Python, você simplesmente
bota o nome da variável, atribui alguma coisa a ela, se você depois quiser mudar e atribuir outra coisa diferente a ela, você consegue, tem essa tipagem dinâmica, tá? O gerenciamento da memória é diferente também, então, no C, você precisa gerenciar a memória manualmente, você tem que, inclusive, liberar a memória no final, se você estiver rodando uma coisa e não estiver liberando a memória, você vai ver que daqui a pouco começa a travar a máquina. Não sei, gente, se vocês vão chegar nesse ponto de travar a máquina, porque hoje as máquinas aguentam muito mais, né? Não sei que tipo de análise vocês vão fazer. Mas se você ficar rodando sem liberar a memória, vai travar, tá? E no Python, esse gerenciamento é automático, que é o garbage collection. Então, você não precisa ficar alocando e desalocando a memória, tá? A sintaxe no C é mais rígida, então se você não colocar ponto e vírgula no final, se você não abrir e fechar chaves, se você não explicitar o tipo de variável, vai dar problema, ele não vai rodar, vai dar erro, tá? E no Python é mais simples, não tem tanta, vou falar assim, gente, não tem tanta frescura, né? Mas essa é a minha preocupação, né? Então, assim, o que eu devo focar mais? Gente, se o C é uma linguagem que tem mais detalhes, vocês têm que aprender os detalhes todos do C, tá? Não é que ela vai ser mais importante, é que aqui a linguagem a gente vai usar mais como ferramenta, tá? Então, eu entendo que aqui é um pouco mais flexível. No ICC, provavelmente nas provas de vocês vão ter que escrever código. Pergunta para o professor. Vai ter. Professor, quando eu fazia, acho que a minha primeira prova de Pascal, eu acho que era um negócio assim. O professor pediu assim, faça um código para calcular tal coisa. E aí ele dava soma para ir de 1 até 57 de xi vezes yi, sei lá. E aí você tem que fazer o código. Então, você tem que definir a variável x, você tem que definir a variável y, você tem que fazer um for aqui para calcular essa soma. Aí você vai ter que fazer um código. Como eu falei, gente, o meu departamento é matemática aplicada e estatística. Eu nunca dei aula de introdução à ciência da computação, mas quando eu fiz, a gente tinha que escrever código à mão. Perguntem para o professor de vocês, professor, na prova a gente vai ter que escrever código à mão? E eu tenho quase certeza que a resposta vai ser sim, tá? Aqui não, aqui eu não vou pedir código, não vou pedir para vocês escreverem o código. Eu devo fornecer para vocês uma análise, ou eu forneço o código e pergunto o que ele está fazendo, tá bom? Então vão ser visões diferentes. Aqui vai ser muito focado também, gente, em interpretação de resultados, tá? Então, o foco na programação é mais em ICC. Aqui a gente vai usar como a gente usa uma calculadora, tá? Eu não vou ter que, nessa disciplina, programar a calculadora. Eu vou usar a calculadora, que é o Python, tá? Bom, algumas aplicações, então, sistemas operacionais, drivers, sistemas embarcados, aplicação de alto desempenho, coisas que vão estar ali programadas nas máquinas, muito provavelmente por trás elas estão em C, tá? Agora, ciência de dados, inteligência artificial, alguma automação, aplicações web, provavelmente internet das coisas, que é, sei lá, micro-ondas inteligente, uma televisão inteligente, uma geladeira inteligente, tá? Provavelmente vai estar em Python. Então, o C, ele tem mais controle de desempenho. Se você for comparar tempo computacional C contra Python, muito provavelmente, se você fizer o mesmo código, né, em C e em Python, provavelmente o tempo computacional do C vai ser mais rápido, tá? Mas o Python, ele vai ser mais amigável, né, para escrever o código. Para finalizar, as aplicações famosas de Python que eu coloquei para vocês, que eu falei para vocês, né? Então, YouTube, Instagram, Spotify, Dropbox, Netflix.
Google, Uber, Pinterest, tá? São plataformas, né, que a gente tem hoje, que a gente usa todo dia, né, que tem desenvolvimento em Python, tá? Então, depois que eu conversei com o Rodolfo, eu fiquei pensando que realmente é importante aprender as duas linguagens, né? Porque no C você vai aprender com um pouco mais de formalidade, um pouco mais de proximidade com a máquina, né? E aqui vai ser uma coisa mais de direto com o usuário, né? Bom, então, para terminar, tem algumas coisas que eu vou voltar na aula que vem, mas só para mostrar aqui algumas aplicações interessantes de Python. Isso daqui eu usei lá na live R versus Python, né? Que era uma coisa assim, mostra aí o de R agora, né? Calculadora que tem Python, que você pode executar códigos de Python, você pode... Nessa calculadora aí, eu deixei o link para vocês, aqui embaixo. Essa pessoa, né, o dono desse canal, Nicolas Yukio, ele faz o código no computador e passa para a calculadora por cabo, tá? Poderia ser por Bluetooth também, né? Enfim, ele faz por cabo USB, e aí você roda, e aí digamos que é um código que você faz sempre, você pode deixar ele pronto lá na sua calculadora e usar, tá? A integração do Python com Excel, por exemplo, então tem plugin, isso daí tem R também, tá? Plugin para você rodar códigos de Python dentro do Excel. Então, imagina a seguinte situação, você tem dados de séries temporais, que são dados coletados ao longo do tempo, e você tem modelos desenvolvidos, e aí você quer deixar aquilo pronto e usar no Excel. Você pode fazer com um plugin de Python, tá? E esse daqui é a plataforma Databricks, né, para engenharia de dados, para lidar com grandes bases de dados, que interage, né, com a linguagem Python também. Bom, na aula que vem, né, só para falar o spoiler aqui, a gente vai falar aqui variáveis e tipos de dados. Depois eu vou falar um pouquinho mais do método e pensamento científico. E vamos começar a ver as bibliotecas, NumPy, Pandas, Scikit-learn, tá? SciPy, que tem também várias ferramentas de estatística. Bom, por hoje é só. Então, agradeço a paciência de vocês, né?